eu acho que na minha carreira eu sempre busquei atuar de forma muito próxima ao negócio, né, eu acho que essa é uma das alavancas importantes da minha carreira, exatamente para agregar valor, né, para você trazer eficiência. Olá, sejam bem-vindos a mais esse quadro de Executive Talk, onde nós abrimos esse espaço para ouvir e conhecer um pouquinho mais da história e da visão, né, principalmente, de líderes que têm atuado de forma protagonista, inovadora, rompendo com silos, né, e estabelecendo uma nova linha de transformação, impulsionando negócios e equipes também, que é o caso da Érica Justolin, que está aqui com a gente hoje. Obrigado pela sua participação com a gente, Érica. Sabemos que você tem uma carreira de mais de 20 anos no jurídico corporativo, me corrija se eu estiver errado, né, 16 anos somente passando pela Casa do Pão de Queijo, onde você teve a oportunidade, né, de implementar e desenvolver um departamento jurídico do zero, e hoje atua como diretora do Jurídico Compliance da Delis Food. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua carreira. Vai ser ótimo ouvir de você um pouquinho. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de participar dessa conversa, e é um prazer estar aqui. Bom, a minha carreira, ela começou, cedo no mundo corporativo, né, então, desde que eu me formei, eu sou formada, em direito desde 1999, né, e uma longa carreira, construída, no ambiente corporativo. Então, desde que eu me formei, eu ingressei, né, em departamentos jurídicos, tive longas passagens, né, pelas empresas onde eu fiquei, porque de fato eu estruturei áreas, né, então eu estruturei a área jurídica nas 2 empresas do zero, né. Essas empresas têm características, bastante próximas, porque elas foram durante muitos anos, como é o caso da Delis até hoje, investidas por fundos de investimento, né. Então o que que isso significa? Que o executivo jurídico, se ele tem a oportunidade de acompanhar o nascer da empresa, né, com o investidor participando e todo o processo de maturação da governança dessas companhias, né, realmente ele forma uma longa carreira, porque ele tem condições de acompanhar o começo, o meio e o fim, né, do ciclo desses fundos de investimento. Então é o caso das 2 passagens que eu tive, né, em que eu pude estruturar a área do zero. Isso significa implantar processos, governanças, uma cultura de gestão de riscos, né, voltado para mitigar passivos e também para atuar de forma preventiva, né, pensando no ciclo de vida dos investidores. No momento em que essas empresas são desinvestidas, né, são feitas inúmeras auditorias e due diligences exatamente para identificar como que os potenciais passivos foram tratados ao longo desse ciclo, né? E é nesse momento que, como responsável pela área jurídica, a gente tem a oportunidade de olhar para trás e identificar todo o seu trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos, né? Para você conseguir tratar riscos, para você conseguir implantar governança, para dar sustentabilidade para o negócio, né? Então, eu acho que na minha carreira eu sempre busquei atuar de forma muito próxima ao negócio, né? Eu acho que essa é uma das alavancas importantes da minha carreira, exatamente para agregar valor, né? Para você trazer eficiência e executar um processo transformacional da companhia, porque são empresas, né, que passam de uma origem familiar, né, no momento em que elas são investidas, né, por investidores profissionais, a empresa ela é profissionalizada, né, e por isso tem uma série de novos processos e procedimentos exatamente com esse caráter consultivo e preventivo para mitigar riscos. Então, acho que esse sempre foi o foco da minha carreira, e é por isso que eu consegui ter, né, ao longo dessa história, uma experiência bastante generalista, porque ao ficar ligada, conectada, né, às decisões de negócio, eu, como profissional da área jurídica, acabo tendo acesso a todas as frentes, né, do direito. Então, atuando na área comercial, societária, tributário, trabalhista, ambiental, regulatório, criminal, né, os aspectos penais, os aspectos administrativos. Então, uma carreira construída com esse tipo de foco, da qual tenho muito orgulho. Maravilha, excelente. Bom,
Estruturar do zero é algo que você fez mais de uma vez, se eu não estou enganado. Isso. E quais para você, quais foram os maiores aprendizados ao estruturar áreas ou departamentos do zero? Porque estruturar e construir processos em um mercado volátil, em um segmento que tem mudado com tanta frequência, não é a coisa mais simples do mundo. Não, Pelo menos não parece. não é. Sim, os focos mudam ao longo do tempo, né. Então, no começo da estruturação de uma área, de fato, o ponto de partida tem que ser, eh, o as atividades que a empresa executa naquele momento e que necessitam de formalização. Então, todas as minhas experiências foram assim, né. Eu implementei, principalmente na parte contratual, uma série de padrões, né, de modelos, de contratos, de contratação, organizei a parte de governança para poder treinar o time, né, no sentido de, quem tem responsabilidade por assinar ou não documentos, né, então acho que esse é sempre o começo. Também tratando a parte dos passivos, né, fazendo um levantamento completo, né, de todas as contingências materializadas, quais eram e quais foram os escritórios contratados, e a partir disso você fazer um mapeamento de riscos, né, principalmente do seu contencioso, porque empresas que nascem assim, né, que são de origem familiar e posteriormente investidas, né, elas já carregam um passivo. Então fazer um mapeamento completo disso, para você identificar oportunidades que você tenha de melhorar a estratégia de defesa desses processos, isso é extremamente relevante. E como voltar o time para fazer isso? Na verdade, a gente começa pequeno, né, começa com poucos profissionais que vão acabar olhando de tudo um pouco, e aí ao longo da trajetória da companhia, a gente vai especializando essas áreas. Então foi sempre assim que eu atuei e que fez muito sentido, porque não adianta você começar uma estrutura de uma área com uma área enorme, sem você saber a real necessidade, daquela equipe para o momento da empresa, né. Então começamos dessa forma e ao longo do ciclo de vida da empresa, né, eu fui estruturando as áreas, então especializando os times, então time especializado em contencioso, time especializado em contratos, time especializado em societário, time especializado em M&A, time especializado em consultoria. E eu acho que o segredo aqui é, de fato, estando muito conectado ao negócio, você entender o momento, né, de fazer esses movimentos, porque esses movimentos têm investimentos por trás, obviamente que isso tudo tem que estar conectado com um retorno financeiro importante em termos de eficiência, né, e demonstrar o que você vai agregar com aquela estrutura, né, pensando no futuro. E o segredo é, de fato, você construir por partes, né, não adianta, eu costumo falar que, assim, é como construir uma casa, né, você tem que começar da fundação, e aí você vai avançando nessas frentes, você vai construindo por etapas e por partes. O nível de governança também da companhia tem que ir acompanhando, porque se a companhia não estiver madura para essa construção de processos, realmente você vai acabar se equivocando, né, e investindo eventualmente em áreas, né, dentro da área jurídica que não vão fazer sentido para o momento e para a realidade da companhia. Então é bastante complexo, você precisa ficar sempre também alerta em relação ao que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, a área de compliance, né, que foi algo que em todas as passagens que eu tive, a gente começou devagar, começou estruturando políticas básicas, políticas mínimas voltada para o atendimento de denúncias, e depois você vai avançando com frentes mais estratégicas, né, voltado para a prevenção de passivos, para questões envolvendo política anticorrupção. Então é uma construção, você tem que ir montando tijolinho por tijolinho, às vezes é um joguinho de xadrez, né, nem sempre você acerta na primeira, mas eu acho que o segredo é resiliência e você conseguir enxergar o impacto dos riscos para o futuro. Sabendo disso, você consegue voltar no tempo e estruturar as áreas, né, a área, né, as sub-áreas dentro da área jurídica de forma a atender às necessidades da companhia. Excelente, Érica. E você, pelo que eu entendo, né, do seu histórico, você, por anos, operou sobre a lente de private equity, né? Então, reportando investidor, pressão por EBITDA, governança como linguagem de valor, mas também teve uma experiência, né? Passou por RH. Isso. Como foi, acho que tão curioso como é que você foi parar em RH, como foi essa experiência, porque
são poucos os executivos, né, os líderes que atuam do lado jurídico e que podem falar com propriedade de risco e de gente ao mesmo tempo. É um bom ponto, realmente eu tive essa experiência recente, né, eu fiquei por 1 ano e meio liderando a área de RH da companhia atual, uma empresa de mais de 5.000 pessoas, né, e foi um desafio enorme. E o que que me motivou e também, me permitiu a ter essa experiência, né, foi de fato essa atuação bastante generalista, né, e bastante vinculada ao negócio, né. Atuando também como compliance, eu pude, ter contato com pessoas, porque compliance passa por comportamento, né. Então, quando você trata de comportamento, você acaba se debruçando mais comportamento de colaboradores, comportamentos externos, né, que possam afetar o negócio, você acaba se debruçando mais no aspecto do que motiva esses comportamentos e, consequentemente, você acaba lidando mais com os temas de pessoas, né. Você precisa aplicar treinamentos, você precisa fazer predição, né, de comportamentos que possam repercutir negativamente no negócio. Então, a minha passagem pelo RH, ela acabou sendo um processo natural dentro desse contexto, dado que eu tive essa atuação generalista e muito próxima ao negócio, e participando dos processos de decisão. Então, quando eu recebi o convite, é, primeiro que eu fiquei muito honrada, né, por ter sido, escolhida, né, uma profissional da área jurídica, né, com uma bagagem técnica, escolhida para liderar pessoas, né. Fiquei à frente dessa área por 1 ano e meio e muito voltada exatamente para aquilo que eu sei fazer, de melhor, que é estruturar processos, estruturar governança, olhar para a questão de custo-benefício das decisões que são tomadas, né, em relação a despesas, em relação a investimentos, e isso passa por, a área de pessoas também, né. Então foi uma experiência muito gratificante, em que eu pude complementar as minhas habilidades como líder também, né, de um time, muito maior do que eu tinha na área jurídica e de uma empresa extremamente estruturada, né, como eu falei, 5.000 colaboradores, fora os prestadores de serviços, então eu considero que foi uma experiência que agregou muito, né, na minha habilidade, de condução das frentes em que eu atuo, inclusive na área jurídica, né. Então hoje, olhando para trás, acho que essa experiência me completou e eu tenho muito orgulho dela. Excelente, maravilha. Bom, você construiu, né, o departamento jurídico do zero e, se eu não estou enganado, hoje você lidera 3 áreas ao mesmo tempo. Então, eh, quais são os aprendizados que você entende que só se aprende construindo, fazendo? Se você fosse, né, de repente, olhar para trás e entender o que eventualmente você poderia extrair de insights que você só aprendeu executando. Eu acho que o que vem à mente, assim, e que é também motivo de muitas conversas com meus próprios times, eu acho que é a visão estratégica de longo prazo, né. Ah, foi o que eu mais extraí dessas experiências, né. Eu acho que conectar, assuntos que muitas vezes surgem, né, nas companhias, de uma forma menos estruturada ou então, repercutindo em aspectos iniciais e você conseguir enxergar eh eh, o quanto esse assunto ele pode se conectar, se interconectar com outros tantos, né, que fazem parte da companhia, que podem ter efeitos futuros, ou seja, essa visão estratégica, né, de como um assunto ele pode se comportar ao longo do tempo e repercutir de forma positiva ou negativa lá na frente, eu acho que foi o que eu mais consegui, conduzir nessas experiências, passando pela prática realmente. Isso você só aprende fazendo, né, isso não é algo que você aprende numa academia, que você aprende numa universidade, que você aprende num curso de pós-graduação, né. Então ter essa capacidade de ter esse olhar, né, de você conseguir, olhar para frente e olhar um pouco acima do problema que está acontecendo, né, porque muitas vezes quando surge um problema de um passivo em específico, a gente mergulha naquele assunto e essa é a tendência, né, do advogado inclusive, e a gente muitas vezes não olha para fora, não olha o quanto que aquilo é relevante ou não para o negócio e como que ele vai repercutir lá na frente. Então eu acho que essa é uma habilidade que se constrói, né, não é uma habilidade trivial, não é fácil
e acho que não é todo mundo que chega lá. E para isso, eu acho que a sua disponibilidade de tempo para discussões mais amplas, né, para você poder conhecer o negócio com profundidade, estar presente, né, na construção da história da empresa, faz toda a diferença. Porque realmente é a partir daí que você consegue aprender com outros executivos, que você consegue aprender com o mercado, tendo contatos externos, né, fazendo benchmark, e eu acho que isso me acendeu, né, esse olhar ao longo da construção da minha carreira. Então, acho que esse é o ponto mais positivo que eu aprendi fazendo na prática. Maravilha. Bom, e uma pergunta sobre inteligência artificial. Obviamente é uma transformação, todo mundo quer, áreas, departamentos querem implementar, o próprio jurídico tem se beneficiado também das implementações, e a IA demanda uma construção e reconstrução o tempo todo de processos e, enfim, né? E você é uma construtora que teve uma experiência, né? Tem uma bagagem em construções do zero. Então, quando você olha para a criação, para a implementação de áreas que envolvem automações, inteligência artificial principalmente, na sua visão, quais são os insights ou os padrões que você aprendeu construindo áreas, departamentos, que eventualmente podem se beneficiar nessas ondas de transformação de IA que a gente passa? Excelente pergunta, né? Eu acho que é o tema do momento. E acho que a gente está num processo, né, de avanço muito rápido em relação ao que a inteligência artificial pode fazer por nós, né, de uma forma geral, e principalmente na área jurídica, né? Acho que ainda tem muito tabu em relação ao uso de inteligência artificial na área jurídica, né? Mas a gente percebe que de poucos meses para cá, isso avançou consideravelmente, não só nas empresas, mas também nos próprios escritórios, né, que fornecem serviços advocatícios, né? E acho que ao longo da minha carreira eu fui buscando, em primeiro lugar, né, considerando que eu estruturei, né, áreas do zero, você passa por graus de automação, né, ao longo dessa jornada. Então você começa trabalhando no analógico, né, essa foram as experiências, porque você tem que coletar informações. Claro que hoje, com a inteligência artificial, se estruturar uma área do zero vai ficar muito mais fácil, né, mas nos períodos em que eu tive a oportunidade de fazer isso, as coisas eram muito mais analógicas, né. Então, trazer as automações por etapa, né, até por conta da maturidade da empresa para isso, é fundamental, né. Então saber quais processos automatizar, e começar com as automações principais, com sistemas, com Power BI, que é uma ferramenta que se usa muito ainda por conta de dados, né, de coleta de dados, e isso tem que acompanhar também o crescimento da companhia, porque às vezes a companhia não está preparada, por exemplo, para você implantar uma nuvem de dados, uma nuvem de informações, né? E daí como que você, tendo acesso a uma série de dados, atua nesse sentido. Então você tem que começar com processos básicos de automação. Então, implantação de sistema, eu acho que é o principal, passando por esses recursos, né, que são complementares aos sistemas. Na sequência, que eu acho que é o desafio, acho não, é o desafio que estamos agora, é como a gente transformar todos esses processos que foram muito bem automatizados e que nos permitem, né, identificar indicadores, KPIs, SLAs de atendimento, como você adaptar tudo isso e trazer inteligência artificial para potencializar o seu processo de eficiência dentro do setor e de tomada de decisão, né. Não adianta você detectar a necessidade da implantação da inteligência artificial, você precisa, na verdade, identificar onde ela vai fazer mais diferença, né, porque implantar também inteligência artificial exige um esforço e uma adaptação das equipes, né, que vai acabar consumindo tempo de outras atividades. Então, acho que essa é uma dos grandes debates que hoje, na atualidade, eu tenho tido dentro da minha própria área, né? E a gente tem optado por implantar inteligências artificiais que nos tragam uma rápida produtividade, né, em termos de trabalho intelectual, né? E eu acho que aí está a transformação e também o grande dilema da área jurídica, que é como proteger esses dados, né, dentro do ambiente de inteligência artificial, fruto da sua criação intelectual, né? Então, acho que esse é um dilema que a gente vive hoje no setor, mas a gente vem implantando soluções
para potencializar a entrega dos nossos trabalhos. E acho que uma outra frente, no nosso caso, envolve muito a nossa carteira de contencioso, né? A gente tem uma carteira de contencioso grande, né, em que a gente tem que tomar decisões ali a todo momento em relação a processos, né? Se a gente vai seguir com a discussão, se vai fazer sentido do ponto de vista financeiro, se eu vou partir para um acordo. E o que a gente está mais estudando hoje para a implementação com um projeto iniciado é uma inteligência artificial voltada para a jurimetria, que é exatamente para facilitar esse nosso processo de decisão e a gente conseguir enxergar o impacto daquele processo no futuro. Então, com isso, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo na realização de acordos e poder trazer ganhos expressivos para a companhia com mitigação de passivo, né? Então, acho que essa tem sido as nossas experiências, tem sido também os nossos dilemas, né? O que a gente ataca primeiro, e acho que para ter sucesso, acho que todo executivo precisa fazer essa pergunta: o que vai agregar de diferença na realidade do meu departamento, né, do departamento que eu lidero hoje na companhia? Não adianta disparar para todos os lados, não adianta trazer várias ferramentas de inteligência artificial ou de automação de tecnologia ao mesmo tempo. Você tem que, novamente, como eu falei lá, você tem que ir construindo por etapas, né? Você implementa a base e depois você vai analisando aquilo que vai fazer a diferença para trazer mais eficiência e produtividade para o teu time. Então, acho que esse hoje são os principais insights e a forma como a gente tem trabalhado lá no setor. Maravilha. Érica, eu agradeço demais as suas contribuições com a gente, o seu tempo também, né, para poder falar um pouquinho. Deixo em aberto, né, a possibilidade de quem quiser eventualmente se conectar com você via LinkedIn. Certamente você tem muito a contribuir e agregar, principalmente nessa fase onde estamos, né, o tempo todo construindo e reconstruindo, né, muitas vezes sendo obrigado a reconstruir processos e sistemas, e essa visão que você tem com certeza agregaria muito, e parabéns também por ser uma das top 50 executivos de destaque do ano em Jurídico Compliance. Obrigada, eu fico à disposição para trocar ideias e experiências, e queria novamente agradecer a oportunidade, fiquei muito honrada, né, com a premiação dos executivos. Acho que para mim foi num momento muito oportuno da minha trajetória, e espero continuar estando ali na lista nas próximas premiações, e novamente agradecer aí pelo espaço. Maravilha, excelente. Muito obrigado mais uma vez, e para você que nos acompanha, né, espero que a gente possa se ver no Corporate Legal Executive Summit, que acontece no dia 15 de setembro. Um abraço e até mais.